Ela é responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas, do campo à indústria, junto aos seus principais públicos de interesse. No Talk Celulose de hoje, eu vou conversar com o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBÁ. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Celulose. Sejam bem-vindos a mais um Talk Celulose. Embaixador José Carlos, muito obrigado por fazer esse bate-papo. É um grande prazer falar com o senhor. Obrigado, Felipe Quintino, pela oportunidade, pelo convite gentil, e é uma satisfação, em nome da IBÁ e do nosso setor, participar do seu programa. Maravilha, obrigado, embaixador. A indústria brasileira de árvores, né, a IBÁ, é referência em todo o setor de florestas plantadas do país. Para começar o nosso bate-papo, embaixador, eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a história e a atuação da associação na cadeia produtiva. Com muito prazer. A IBÁ está completando 9 anos. Foi criada em 2014, quando pessoas de muito tirocínio assim, e visão compreenderam que havia uma sinergia desperdiçada, porque diversos segmentos estavam representados como elos distintos do que, na prática, na verdade, correspondia a uma vasta cadeia de base florestal, das florestas cultivadas com finalidade industrial. Então, a IBÁ nasceu da fusão justamente dessas antigas associações, a Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira, chamava ABIPA, Associação Brasileira da Indústria de Piso Laminado de Alta Resistência, chamada ABIPLAR, Associação dos Produtores de Florestas Plantadas, chamada ABRAF, Associação Brasileira de Celulose e Papel, chamada BRACELPA. Então, realmente, houve ali uma conjunção de fatores, lideranças com boa visão do setor como um todo, né? E uma compreensão de cada um dessas associações mais antigas, de que, ao permitirem aquela fusão, na prática, cada um desses segmentos sairia ganhando, porque nós passamos a ter, a partir da criação da IBÁ, uma associação muito robusta, né, que representa um setor muito amplo, presente Brasil afora, enfim, e que conseguiu, ao longo desses anos, se consolidar como uma reconhecida e legítima representação, hoje, de cerca de 50 empresas, né, dos diversos segmentos industriais, e mais 10 associações florestais estaduais. Então, a IBÁ hoje fala em nome de uma membresia aí muito parruda, né, muito forte, com interesses convergentes, né, e muita coisa em comum, e também com muita pluralidade, que também dá riqueza à nossa perspectiva. Então, nós representamos, como você disse na introdução, esse segmento amplo, essa cadeia ampla no Brasil e no exterior, né, junto ao setor público, junto aos demais players, né, stakeholders aí do nosso interesse, aos demais setores da economia, e participamos ativamente de uma série de frentes de articulação, de iniciativas e de debates, de uma agenda muito ampla no Brasil e no exterior, que interessa às nossas associadas. E assim temos nos pautado aí com um time relativamente reduzido e enxuto, de especialistas muito qualificados, que ajudam a tocar a nossa IBÁ. O presidente é o Paulo Artung, né, que foi governador do Espírito Santo 3 vezes, foi senador, foi deputado, e há 4 anos e pouco veio para a IBÁ, me convidou, eu vim com ele. Eu também sou diplomata de carreira, tanto o Paulo quanto eu viemos de uma trajetória que não necessariamente estava nesse setor. Mas em 4 anos e pouco já nos transformamos em florestais com muito prazer, né? E temos aí, como eu disse, um time técnico de suporte muito grande, muito forte, e funcionamos, essas 50 empresas atuam conosco de maneira muito próxima, numa governança que inclui o funcionamento em bases permanentes de uma série de comitês substantivos, temáticos e grupos de trabalho que são criados à medida que surjam os problemas, as questões, os desafios. Então, temos assim uma produção de entregáveis para o setor e para a sociedade
que já nos dá motivo de orgulho, né? As nossas publicações são muito reconhecidas, nosso anuário, os nossos infográficos, tudo que nós fazemos tem muita qualidade técnica, né? Base científica, qualidade gráfica, não podia deixar de ser, né? Num setor como o nosso, e com boa circulação e aceitação no Brasil e no exterior, no meio acadêmico, no setor privado, enfim, junto aos nossos tomadores de opinião do setor público, do governo, nos seus 3 níveis, né? Nas nossas atuações fora do Brasil, também temos tido aí uma visibilidade grande das COPs de que participamos, né? Tanto do clima quanto da biodiversidade, nos congressos florestais, nas atividades da FAO, em que nós somos muito ativos, da ONU, em que nós somos muito ativos, na atuação internacional como um todo, em articulação com outras entidades congêneres da IBA, por meio de uma entidade internacional que congrega essas representações nacionais, temos uma atuação muito permanente ali, e isso se desdobra em articulações no meio acadêmico no Brasil e no exterior. Por exemplo, lá no exterior, eu tenho o prazer de representar a IBA no comitê executivo do The Forest Dialogue, Diálogo Florestal, que é uma entidade criada há mais de 20 anos, 25 anos, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mas que reúne stakeholders do setor florestal, ou de base florestal, do mundo inteiro. Gente do mundo privado, gente da academia, gente das ONGs, numa experiência de plataforma de diálogo multissetorial, que foi depois replicada aqui no Brasil, com a criação também há 20 anos, há menos de 20 anos, no caso aqui do Brasil, da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, da qual eu tenho a satisfação até de ser um dos 2 co-líderes, né, co-facilitadores. Aqui, da mesma forma, na época, tem 10, 12 anos, na época do auge do debate em torno do Código Florestal Brasileiro, no Congresso e com audiências públicas, um debate muito intenso, em vários momentos até muito cheio de tensão, o conjunto de lideranças desses segmentos envolvidos naquele debate, o agronegócio, o setor privado, o setor financeiro, a academia e as ONGs, entenderam que aquele esforço que foi feito para construir as convergências mínimas, que depois de anos e anos de debate, permitiram a aprovação do Código, dessa bela lei, dessa bela peça legislativa que é o Código Florestal Brasileiro, aquela energia, aquela capacidade de diálogo entre desiguais, entre diferentes, precisava ser, de certa maneira, preservada. E aí nasceu a Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, que é um experimento, não sei se você, Felipe, já teve a oportunidade de conhecer, mas também muito interessante, e vem funcionando ininterruptamente desde então, também com enfoque e funcionamento das suas forças-tarefas, nos seus grupos de trabalho, fazendo manifestações, se pronunciando sobre temas importantes. Hoje mesmo nós estamos nos pronunciando, por exemplo, sobre o lançamento do Plano Safra brasileiro, enfim, e entramos nas discussões sobre mercado de carbono, assim como a IBA participa dessas discussões pelo prisma do nosso setor, lá na coalizão, por ser essa ampla coalizão, né, como o nome diz, de mais de 350 associados, representantes dessa pluralidade de setores e segmentos, ali também é o exercício permanente da construção de consensos ou de consentimentos que permitam você trabalhar em cima de temas e frentes e definições que nascem não da igualdade entre quem está em torno da mesa, mas da diversidade dos que estão em torno da mesa. Então, é aquela estridência, aquela discussão, aquele diálogo, aquela pluralidade que gera os mínimos denominadores comuns que nos permitem falar com muita autoridade, como é o caso da coalizão. Então, acho que tem semelhança nesse tipo de atuação e tem também, no caso da IBA, isso é uma coisa que está no nosso DNA, o nosso setor tem algumas características que o distingue até no mundo. Primeiro, é um setor já muito estabelecido no Brasil, dessas 50 empresas, nós temos empresas brasileiras de mais de 100 anos, né? Nas empresas internacionais que atuam no Brasil há muitos anos, empresas também de grande peso internacional, global. Então, é um setor que se globalizou antes, lá atrás, e que, para fazer isso e conquistar os espaços e o prestígio que conquistou ao longo do tempo, precisou investir permanentemente, e isso se tornou uma tradição do nosso setor,
em inovação, ciência e tecnologia e em respeitabilidade da sua marca, das nossas marcas, né, da sua reputação. Então, nós fomos pioneiros na adoção voluntária das certificações internacionais dos produtos de base florestal mais rigorosas do mundo, o FSC, lá logo depois da Rio 92, o PFC um pouco mais tarde. Temos aspectos das nossas cadeias de funcionamento que dependem de chancela de outras instâncias e órgãos regulatórios, certificadores, assim, de terceira parte, né, com total independência. Então, tudo isso nos dá um pioneirismo na agenda ESG, porque essas certificações falam de ESG, não é só a questão florestal, é a questão de governança, né, as questões dos aspectos socioambientais de um modo geral. Então, assim, é um setor bem fascinante e que, como nós vamos ter condição de abordar aí na continuidade da nossa conversa, vai muito bem gerando impacto positivo no Brasil e no exterior, ajudando a construir a economia de baixo carbono, que é a nossa obrigação das nossas gerações atuais legar para as futuras gerações. Maravilha, embaixador. É uma atuação bem ampla, né? E muito interessante com relação a todo o setor. Hoje, o setor de florestas plantadas, ele representa aí cerca de 2,7% né, do PIB nacional, com mais de 240 bilhões de reais, e cerca de 2 milhões de postos de trabalho. Como é que o senhor enxerga e vê essa contribuição, né, do nosso setor com relação à geração de emprego e renda no país? É isso mesmo. Nós nos nossos números, no nosso anuário, e como eu disse, é um anuário já muito tradicional e, portanto, tem uma série histórica que permite ver a evolução do setor durante anos e anos, nós somos uma atividade. Nós gostamos de nos definir como uma atividade de uma agroindústria fincada na bioeconomia de larga escala. Então, bioeconomia é um conceito que pode ser um pouco plástico, né? Tem várias definições de bioeconomia. Então, assim, nós somos bioeconomia na veia, porque a nossa, digamos assim, a árvore para nós tem uma vocação de bioquímica, de bioprodutos, né? De bioinsumos que nós derivamos da árvore, bioprodutos que nós tiramos das árvores. Enfim, então, nesse sentido, e sempre lembrando o que eu mencionei na pergunta anterior, do nosso compromisso e da nossa vocação com a inovação, com a ciência e tecnologia, nós temos assim, um sentido muito profundo e enraizado, literalmente, de respeito aos nossos colaboradores. Então, temos 500 e tantos mil empregos diretos, né, gerados no setor, né, neste momento, mas, assim, se considerarmos o efeito renda, o impacto indireto das nossas atividades, nós chegamos a 1 milhão e tantos mil postos de trabalho. E curioso também, o Brasil sempre tem aquela velha discussão do urbano versus rural, né? A nossa atividade faz a diferença e gera esses impactos positivos, inclusive os sociais, inclusive os do emprego e da empregabilidade, em regiões que antes eram regiões deprimidas economicamente e socialmente. Então, nós ajudamos também a descentralizar o desenvolvimento, né? Vou dar um exemplo. Eu sou do Espírito Santo, aliás, eu e o Paulo Arturi. Nós testemunhamos desde jovens lá o impacto que teve no norte do Espírito Santo com a implantação lá nos anos 70, 80, da Aracruz Celulose, no município de Aracruz, que ficava numa região, então, uma região pobre do estado. O sul do Espírito Santo era que tinha café, era mais desenvolvido. O norte era uma região muito pobre, muito sem vocação. Tinha havido uma exploração muito voraz da Mata Atlântica, da madeira, lá nos anos 50, 60, etc. Então, quando chegou aquela indústria de celulose, a floresta para produzir a celulose, foi gerando um sem número de externalidades positivas que acabou transformando aquela região, e não só no Espírito Santo, o sul da Bahia sofreu esse mesmo processo, experimentou esse mesmo processo, o leste de Minas Gerais, tanto que até hoje nós temos
a Aracruz Celulose virou Fibria, que depois foi incorporada pela Suzano. No sul da Bahia temos a Veracel, também é uma parceria, uma joint venture da Suzano com a Stora Enso. Em Minas Gerais temos a Cenibra, né, que é uma empresa de capital japonês também. Então, todo aquele cluster ali de celulose, no Espírito Santo, Minas e Bahia, que se valeu de corredor que foi, então, organizado para escoamento daquela produção de celulose através do porto, o Porto Ocel, que fica em Aracruz, adjacente praticamente à indústria hoje da Suzano. Mas eu quero dizer, o que isso gera de externalidades? Empregos de melhor qualidade, melhor remuneração, e gerou, no caso do Espírito Santo, um complexo metal-mecânico assim, formidável, e de outra maneira jamais iria se localizar naquela região. Então hoje ali nós temos algumas das grandes empresas de construção, de projetos, de reparos dessas grandes estruturas que foram se especializando não só nesse setor de celulose e papel, de celulose, mas foram entrando em outras áreas, de siderurgia, enfim. Então, esse ganha-ganha da chegada do nosso setor em regiões antes muito pobres e meio esquecidas é outra característica que faz diferença. Como se a gente considerar que nós estamos presentes em mais de 1.000 municípios pelo Brasil afora, se a gente considerar que é um setor que, porque felizmente continua em expansão, né, e fazendo ganhos de produtividade, ganhando competitividade, ganhando essa credibilidade internacional a que eu já me referi, essa expansão vem se dando. O setor está hoje muito presente no Sudeste, no São Paulo, Minas, Espírito Santo, é presente no sul da Bahia, forte, é presente no Rio de Janeiro um pouco menos, na área de celulose não há produção em grande escala, mas se você olhar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a nova fronteira dos últimos anos, que tem sido uma coisa muito marcante na direção do Mato Grosso do Sul, que hoje virou assim, uma nova fronteira realmente de expansão, com 3, 4 projetos muito grandes, alguns já em funcionamento, outros a caminho de serem startados aí no ano que vem, nos próximos 2 anos. Então, enfim, é um setor, só para dar ideia, que para falar de emprego a gente tem que falar dessa estrutura que vai se consolidando para ter a demanda pelos empregos, né? É um setor raro de se ver no Brasil, que tem um portfólio, no momento, de novos investimentos em expansão de atividades fabris, né, industriais e atividades florestais, na casa dos 62 bilhões de reais até 2028. Se você olhar no panorama da economia brasileira, poucos outros setores podem ostentar um número tão vistoso, né, de investimentos, e investimentos assim, muito autossustentáveis, porque é um setor que vai se desempenhando muito bem. Então, na parte de emprego, a gente tem muito essa convicção de que faz a coisa certa, na hora certa, nas regiões certas, e gera demanda por empregos de melhor qualidade, que vão requerer um treinamento, uma qualificação, e por isso o setor também se notabiliza desde lá de trás, até para cumprir as obrigações das certificações socioambientais e dos nossos clientes do mundo afora. O setor também tem muito cuidado com o seu entorno. Então, o diálogo com as comunidades que são afetadas, né, para que delas provenha a maior parte daqueles colaboradores que vão ser empregados, para que elas sejam partícipes realmente de um conceito de riqueza compartilhada, porque não adianta você criar riqueza em meio à pobreza, em meio à miséria, aquilo não vai funcionar, não é sustentável. Então, é um setor que desenvolveu modelagens de parcerias com o meio rural em que está inserido, pelo Brasil afora, através de sistemas de cooperação e de fomento florestal, em que proprietários, às vezes grandes, às vezes pequenos, propriedades familiares, por exemplo, viram parceiras e têm assistência técnica, extensão, apoio das empresas que vão comprar, por exemplo, a sua madeira, desde o momento em que se desenvolve o projeto de plantio, né, os cuidados com a muda, a seleção da espécie
que vai melhor se adequar àquela região, àquele microclima, aquele tipo de terra, porque graças àquela característica que eu já realcei aqui mais de uma vez, de muito trabalho em tecnologia, em ciência, a produtividade das nossas espécies florestais vem crescendo de maneira exponencial há anos, né? Só para dar uma ilustração, Felipe, assim, o eucalipto, na sua origem, no seu habitat natural na Austrália, tem um ciclo de vida bem mais longo do que o que foi sendo conquistado aqui no Brasil, graças a avanços na seleção de espécies, né? Então, lá, por exemplo, para chegar a um ponto de colheita ou de corte do eucalipto, você tem que esperar, às vezes, 15, 16, 17 anos. No Brasil, ao longo dessas décadas, esse prazo, esse ciclo de vida foi sendo encurtado com as mesmas características de dimensão, de espessura, de resistência das fibras do eucalipto, ser colhido com 6, 7 anos. Então, assim, isso tudo são ganhos de produtividade que vão gerando essas oportunidades, que vão gerando as vantagens competitivas que caracterizam o nosso setor, e graças a isso cria-se esse ciclo virtuoso da geração de novos empregos, enfim. Em alguns lugares do Brasil onde o nosso setor está bombando, eu mencionei Mato Grosso do Sul, mas isso é realidade em algumas regiões por onde tem projetos grandes nossos em execução, tem que, às vezes, trazer mão de obra de outras regiões, porque, às vezes, falta, né? Tem que treinar. Nossas empresas desenvolveram práticas muito interessantes de parceria, por exemplo, ou com as autoridades estaduais de educação técnica, ou com entidades do Sistema S, como o Senai, para desenvolver parcerias, para treinar, qualificar os operadores, por exemplo, de máquinas hoje na área florestal, precisam de um grau de especialização para operar aquelas máquinas gigantescas, verdadeiros transformers, né? que funcionam, enfim, com alta tecnologia, que pagam bons salários. Tudo isso exige uma mão de obra muito qualificada, a mesma coisa nas nossas indústrias. Eu tive a oportunidade, recentemente, de visitar, na semana passada, lá na Bahia, uma das nossas associadas, uma indústria que nem é tão grande, não é das maiores, nem é tão nova, ao contrário das mais antigas, tem sido atualizada tecnologicamente, mas é a Bracell, que tem uma grande empresa, uma grande planta industrial nova aqui em São Paulo, em Lençóis Paulistas, mas essa da Bahia é mais tradicional. E essa Bracell, em Camaçari, lá no Polo Petroquímico Camaçari, produz celulose solúvel, não a celulose de mercado, que é o carro-chefe do nosso setor. O Brasil é o segundo maior produtor de celulose de mercado do mundo e o maior exportador, mas lá se produz um tipo de celulose solúvel, né, que se dissolve, é mais solúvel, e que é destinada a usos especiais, para produzir não o que a gente imagina quando fala em celulose e papel, né, que são os papéis que nós usamos, as embalagens, o papel higiênico, os diversos tipos de papel, mas lá naquele caso, para produzir itens que estão substituindo produtos de origem fóssil e que não são renováveis no nosso dia a dia. Exemplo, você sabia que muitas vezes nas drágeas, nas cápsulas de remédios que nós consumimos, aquela película é de celulose? Ou que os embutidos que nós consumimos, salsichas, linguiças, a película tem celulose? Assim, a haste dos seus óculos, muito possivelmente, é feita também de celulose. Por incrível que pareça, o sorvete que nossos filhos tomam, ou a pasta de dente que nós usamos, aquela consistência mais firmezinha, é dada por celulose. Então tem um sem número de aplicações, fora essas que as novas gerações estão cobrando de nós, que é substituir o canudo de plástico, o canudo de papel, a colherzinha, o copinho, para tomar o café, para tomar água, enfim. Então, assim, da mesma forma, outro exemplo, alguns meses atrás nós visitamos uma indústria nova do nosso setor, que é a LD Celulose, que resulta de uma joint venture da Dexco, que é uma empresa tradicional brasileira, do grupo Itaúsa, né, que se chamava antigamente, recentemente,
de Duratex, hoje é Dexco. A Dexco se associou a uma grande empresa austríaca chamada Lenzing, e criada a LD Celulose. Fizeram um baita investimento lá no Triângulo Mineiro, perto de Minas Gerais, e produzem lá celulose solúvel, não para aquelas destinações especiais de nicho a que eu me referi com relação à Bahia, a planta que eu visitei na Bahia na semana passada, mas uma celulose solúvel em grande escala para a indústria têxtil. Você sabia que a sua roupa, a minha roupa, em parte já é feita com tecidos de origem na celulose, portanto, nas fibras vegetais? Cerca de 5% do mercado têxtil mundial, da indústria têxtil mundial, já se vale de fibras de origem vegetal, de origem e sobretudo em eucalipto, né, para substituir a viscose, que tem fonte não renovável, tem fonte fóssil, que vem de petróleo. Então, assim, tem uma revolução de novos usos desse produto, e isso explica o aquecimento permanente e esse vigor do nosso setor. Por isso se justifica esses números grandes, superlativos que eu mencionei aí de novos investimentos e da perspectiva de empregos novos que isso vai criar, e não só empregos, as divisas, né? O setor chega a exportar perto de 12 bilhões de dólares por ano. É um setor altamente positivo do ponto de vista da balança comercial, porque ele importa muito pouco e exporta muito, né? O setor é um grande gerador de base contributiva, tributária, nos 3 níveis do governo, federal, estadual e municipal. Enfim, é um setor que a gente descreve com orgulho, porque acho que nós estamos do lado certo da equação climática, ajudando, além disso, além de substituir produtos de origem fóssil, a sequestrar carbono nas nossas florestas. É um setor que já avançou muito, muito mais do que outros setores no Brasil e no mundo, em termos da transição energética. Temos assim um percentual crescente das nossas necessidades energéticas nas nossas empresas provido por nós mesmos. Nós geramos a nossa própria energia, né? E através da queima dos resíduos e da própria madeira, através do vapor que isso gera, através da lignina que nós usamos, nós produzimos bioóleo, nós estamos presentes em Minas Gerais. Boa parte das nossas florestas plantadas são destinadas não apenas à celulose, mas, por exemplo, ao setor siderúrgico. Exemplo, uma Gerdau, uma gigante da siderurgia no Brasil e no mundo, orgulho da gente, do Brasil, faz parte da IBA, porque uma boa parte dos aços especiais, dos aços finos que a Gerdau produz em Minas Gerais, são aços produzidos, a metalurgia produzida com carvão vegetal em vez do carvão mineral, de novo, substituindo o carvão poluente, uma fonte poluente, não renovável, fóssil, né, por fonte renovável. É plantar, colher e replantar com esses objetivos que nos põem, como eu disse, do lado certo da equação diante da crise climática que a gente vive no mundo. Maravilha, embaixador. É muito interessante. Nós estamos tendo uma aula aqui com relação à celulose hoje. Muito obrigado mesmo. E o senhor comentando a respeito do Mato Grosso do Sul, né? O ano passado aí muito se falou sobre a falta de disponibilidade de madeira, né? Devido à demanda que vem acontecendo, de acordo com vários projetos aí que o senhor até mesmo citou. Como é que está essa situação hoje, né? Qual é a situação atual e o futuro para a cadeia com relação à disponibilidade de madeira? Olha, para um setor com esse dinamismo e com esse grau de apetite aí por novos investimentos, crescendo e tal, evidentemente que a demanda por madeira é sempre muito intensa. Em algumas regiões mais do que em outras, isso chega em alguns momentos a gerar disputa, né? É normal, aumenta a demanda e a oferta depende de seus ciclos, né? De plantio, de colheita. Então, em vários lugares, os projetos, as empresas, precisam trazer, alterar, né? Adaptar a logística do suprimento de madeira a essas realidades. Então, vão trazer de mais longe, em vez de mais perto, etc. Então, tem todo um processo dinâmico que é presente, né? Que todo mundo acompanha, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante que merece destaque. Assim, o problema não digo de escassez, mas de aumento de demanda da madeira é um problema global.
Nós participamos, como eu disse no início, muito desses debates no nível internacional, e nossos amigos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na África Austral, mesmo na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, na Ásia, Sudeste da Ásia, todos discutem permanentemente assim, o que nós vamos fazer, que o mundo está precisando de mais madeira. E quando se olha para o mundo, tem poucos países tão promissores como potencial para mais madeira do que o Brasil. Por isso, esses investimentos de empresas brasileiras, de empresas estrangeiras que atuam no Brasil, estão crescendo tanto no Brasil. Porque se você olhar, Europa tem suas limitações lá, tamanho, disponibilidade, o ciclo madeireiro deles, florestal, é diferente, porque eles usam basicamente florestas nativas, né, das suas próprias espécies. Então, assim, o ciclo é mais longo. Você olha para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tem lá suas limitações também, são muito grandes países florestais, mas têm suas limitações. Outras regiões do mundo têm problemas regulatórios complicados, problemas ambientais, enfim, ainda não venceram os gargalos que nós tivemos que aprender a vencer ao longo de 30, 40 anos, né? Porque também aqui no Brasil, no início, havia muitas dificuldades, ainda não fizeram o dever de casa desses saltos de produtividade, graças a investimentos em tecnologia que nós fizemos, em biotecnologia, etc. Então, assim, quando se olha para o mundo, o Brasil se destaca. Tem outros países na América do Sul, sobretudo, também com grande potencial. O Uruguai tem potencial grande, Paraguai tem potencial grande, Argentina, Chile é um player importante desse mundo florestal. Mas ninguém, nada bate o Brasil em termos de dimensões. Sim. O Brasil tem nós usamos muito o número que a Universidade Federal de Goiás divulgou, algum tempo atrás, de que há no Brasil cerca de 80 milhões de hectares em áreas de pastagem degradada, de pecuária de baixa produtividade, pecuária extensiva, né? Regiões que foram entropizadas lá atrás, que já tiveram outros usos naquela terra, ou foram desmatadas, ou viraram agricultura, depois passaram para pecuária, ou viraram pecuária mesmo extensiva. E o Brasil pode crescer tanto para a agricultura quanto para a produção de fibras em cima dessas regiões, sem... acho que o presidente Lula, esses dias, num pronunciamento lá na Europa, falou isso, sem derrubar um pé de árvore que não possa ser derrubado. Por exemplo, na Amazônia e outras regiões. Então, assim, tem muita área. Lá, essa experiência recente da expansão para o Mato Grosso do Sul demonstra isso. O Mato Grosso do Sul é um estado grande, mas que tem diferentes realidades regionais. Então, você tem o Pantanal, você tem mais para o sul, na região de Dourados, eu acho, terras muito férteis e muito propícias à agricultura, então lá estão produzindo grãos, né, em grande quantidade e tal. E tinha uma região do estado que era muito pobre, que era a região de um cerrado pobre, ali perto de onde vem se implantando essa nova fronteira do nosso setor. Então, nos municípios, é um eixo que vai de Campo Grande na direção norte, que vai no município de Três Lagoas, município agora de Ribas, do Rio Pardo, né, município de Inocência, já se fala que também está nessa mesma vocação. Então, ali eram terras improdutivas ou de baixa produtividade, já degradadas, baratas, porque não eram propícias ao cultivo, como nas outras regiões vizinhas, de grãos ou de soja, de milho, de algodão, etc., e mesmo para a pecuária eram terras pobres. Então, assim, o Brasil tem isso, em muitas regiões. Tem regiões em Minas Gerais certamente propícias. Minas já é o maior estado florestal do Brasil, mas pode ser ainda maior. Eu vejo lá no Espírito Santo, sul do Espírito Santo e norte do estado do Rio, por exemplo, no norte do estado do Rio, ontem mesmo eu tive conversando, nós temos sido procurados por autoridades regionais lá, e do Estado, porque vem ali na silvicultura de florestas cultivadas para essas atividades industriais uma vocação que o Estado hoje não tem. Por exemplo, aquele norte fluminense, que já foi uma região rica, com cana-de-açúcar, sobretudo,
aquela atividade se desorganizou, se destruiu. Hoje, cana-de-açúcar está mais presente aqui em São Paulo e outros estados do Brasil. Sim. Então, ali, e pode ser uma região propícia à silvicultura. O sul do Espírito Santo, que já foi café, já foi pecuária mais extensiva também, tem áreas degradadas, tanto no norte, ali pode virar uma nova frente. Isso é realidade em outros estados do Brasil. O Brasil é muito grande, então, nesse sentido, a gente compreende a preocupação com a potencial falta de madeira, mas vê também o copo meio cheio. E no Brasil tem muito espaço para crescer, e crescer sem desorganizar os nossos compromissos socioambientais, né, da sustentabilidade, do clima e da biodiversidade. Nós desenvolvemos aqui, para isso, Felipe, inclusive um modelo de manejo florestal que é muito reconhecido mundo afora, que é o que a gente chama de mosaicos florestais, em que nós intercalamos as florestas cultivadas, onde nós plantamos, colhemos e replantamos, com áreas de vegetação nativa. Só para te dar um número, nosso setor, essas 50 empresas nossas, cultivam, né, essas 50 empresas cultivam perto de 10 milhões de hectares, praticamente 10 milhões de hectares em florestas com finalidade industrial, econômica. E, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas, esse mesmo setor, preserva mais de 6 milhões de hectares em florestas nativas. Quase um estado do Rio de Janeiro inteirinho. Então, você veja que eu acho que nós somos a evidência, a comprovação de que é possível, sim, produzir e preservar ao mesmo tempo, porque uma coisa depende da outra. Com certeza. E reforça a outra. Maravilha. Embaixador, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, aqui da nossa entrevista, e o senhor já até comentou com relação aí às mudanças climáticas e o papel das florestas plantadas aí para ajudar nessas questões, né? Eu queria que o senhor complementasse um pouquinho a respeito disso, para a gente encaminhar para o nosso final. Nós temos acompanhado muito de perto. Primeiro, o nosso setor foi pioneiro também nessa área, por exemplo, de finanças verdes. Lá, mais de quase 10 anos atrás, algumas das nossas empresas já estavam fazendo lançamento de bonds no exterior, green bonds no exterior, fazendo roadshow com isso lá atrás. Depois, nossas empresas também são muito atuantes, foram muito atuantes lá no velho MDL, né, do Protocolo de Quioto, que era aquele sistema de crédito de carbono criado no âmbito do Protocolo de Quioto. Algumas das nossas empresas foram pioneiras, fizeram projetos, alguns até hoje estão em execução, enfim, e acompanhamos de perto toda a discussão em torno da criação de um mercado de carbono no Brasil, tanto do ponto de vista de um mercado global regulado, e por isso a gente não deixa de ir às COPs, não deixa de interagir com os negociadores brasileiros, não deixa de tentar aportar a nossa perspectiva, a nossa visão na formulação das posições negociadoras do Brasil, no Itamaraty, no Ministério do Meio Ambiente, Agricultura, no MCTIC, no MCTI, né? Então, assim, nós estamos muito atentos ao que possa vir a acontecer depois que o protocolo de Quioto foi substituído pelo Acordo de Paris e o velho MDL está sendo substituído por um novo mecanismo, que é esse famoso, precisa terminar de ser regulamentado com o artigo 6.2, 6.4 do Acordo de Paris. Nós, portanto, sabemos que aí residem boas oportunidades, grande potencial para o nosso setor, e brigamos muito, no bom sentido, né, de defender esses atributos ambientais do nosso setor. O que nós representamos em termos de balanço, né, quando a gente tem que olhar para o nosso setor como uma cadeia, a gente tem que olhar os serviços ecossistêmicos que as florestas prestam ao sequestrar carbono da atmosfera, ao preservar carbono no solo, né, ao produzir itens que vão ter carbono na sua composição, as nossas mesas, os nossos pisos, os nossos papéis, os nossos livros, tudo isso é carbono que está ali, naquele processo produtivo, incorporado naquele item do nosso dia a dia, né? Se retira da atmosfera. Ao mesmo tempo, nós temos assim a convicção de que o nosso setor precisa mostrar que esses atributos são diferenciais que precisam ser reconhecidos,
no mundo inteiro. E nem sempre isso é tão óbvio, porque para nós, as florestas plantadas, no sistema que nós desenvolvemos no Brasil, graças a essas nossas características, ao nosso tamanho, à nossa dimensão, são muito singulares. Então, tem outros países do hemisfério sul que partilham conosco dessas singularidades. Mas no hemisfério norte, e a influência do hemisfério norte nas grandes negociações multilaterais é muito grande, há não só uma visão até preconceituosa sobre as plantações de florestas homogêneas, né, que são destinadas a essa produção, porque, para a realidade deles, muitas vezes esse tipo de cultivo compete com a produção de alimentos, o que não é, no nosso caso, realidade. Né? Nós, ao mesmo tempo, somos um mega produtor de alimentos e um mega produtor de fibras, porque aqui há a possibilidade de fazer essas duas coisas. Mas, para o olhar europeu, norte-americano, de alguns países desenvolvidos, isso, às vezes, é olhado com um misto de preocupação e protecionismo, né? Uma ideia de que, peraí, também a gente der todas as chances para o Brasil, ninguém segura o Brasil como um grande basket case, né? O Brasil um grande supridor de alimentos e fibras para o mundo. Então, assim, nós olhamos muito para essa questão e estamos muito envolvidos, e aí eu concluo, Felipe, eu sei que o nosso prazo já está acabando, nas discussões em curso no Brasil, e até recentemente um pouco frustrados, agora novamente com um certo otimismo, quanto à possibilidade de o Brasil criar o seu próprio mercado de carbono. Porque nós temos patinado nisso, a gente tem perdido a oportunidade. O Brasil é para ser uma superpotência nessa área, participar das mesas mais importantes de decisões, definições sobre isso, como chegou a participar lá depois da Rio 92, nós ajudamos a construir esse edifício normativo, regulatório, que rege essas questões, na Convenção do Clima, na Convenção do Biodiversidade. Nos últimos anos, nós nos intimidamos, nós perdemos um pouco o fio da meada quando desperdiçamos um trabalho que vinha sendo bem feito, com o Banco Mundial, apoio do Banco Mundial, o Ministério da Economia, para criar um mercado de cap and trade no Brasil, um mercado de emissões, de permissões de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, semelhante àquele que está estabelecido há muitos anos e bem sucedido na Europa, né? E o Brasil jogou fora aquela experiência, deixou de lado aquela experiência em 2019, e agora, felizmente, parece estar retomando. Tem uma série de projetos, alguns interessantes, outros um pouco menos, em tramitação no Congresso, e tem, tudo indica, nos próximos dias, a possibilidade de o governo do Executivo mandar para o Congresso um projeto de lei que possa servir de substitutivo para os anteriores, criando, finalmente, um mercado de carbono que trate do mercado de carbono regulado no Brasil e compreenda e valorize também o mercado de carbono voluntário no Brasil. Isso tudo vai nos permitir ter uma interação, um diálogo com a construção que a gente espera que na COP28, agora em Dubai, na COP29, no ano que vem, possivelmente na Austrália. E, finalmente, pelo menos na COP30, que vai acontecer no Brasil, lá em Belém, em 2025, o mundo consiga vencer essa página que está se arrastando tantos anos, de botar a pleno vapor o Acordo de Paris, que é fundamental. Nós não podemos mais perder tempo. A grande emergência, o grande problema, a grande crise dos nossos dias é a crise climática. A gente não precisa mais de ir às universidades, aos estudos científicos para perceber isso. A gente está sentindo no nosso dia a dia, na vida da gente, na casa da gente, nas cidades da gente, né? Enfim, é isso. É isso aí. Obrigado, Felipe. Embaixador José Carlos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa, por essa aula aí que o senhor deu para nós com relação à celulose e a todo o mercado de florestas plantadas. Muito obrigado mais uma vez. Disponha, prazer. Estamos sempre à disposição aqui. Maravilha. Um abraço, embaixador. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.